Oi, gente, tudo bem? Preparei um resumo para vocês. Acompanhem na apostila se conseguirem. O módulo 3, as bases do pensamento sociológico. Vocês já entenderam que a sociologia é uma matéria contemporânea? Ela nasceu não faz muito tempo. E algumas coisas que a humanidade passou contribuíram para que fosse formado o pensamento sociológico. Como que a sociologia nasceu? O mundo passou por algumas coisas que foram fazendo com que o ser humano caminhasse para isso e que fosse necessário a criação de uma matéria pensando na sociedade. A sociedade ela vai passando por várias transformações ao longo dos períodos históricos, você já sabe disso, e é isso que você vai entender. Como que foi mudando a sociedade a ponto de precisar ter uma matéria só para isso, né? Então deixa eu só mudar aqui um pouquinho para vocês. Eu coloquei aí à disposição também o PowerPoint para vocês utilizarem mais tarde. Então, os períodos históricos eles têm profunda relação com a sociologia. Claro, você também já entendeu que a história e a sociologia elas caminham juntas. Nós vamos ver 3 movimentos, mais especificamente o Renascimento, o Iluminismo e o Positivismo, porque foram eles que mudaram tanto a sociedade de forma tão rápida que foi necessário, então, aos poucos, o ser humano passar a entender melhor a sociedade, assim como os seus fenômenos, os seus problemas sociais. Então, o Renascimento, o Iluminismo e o Positivismo são as 3 correntes mais importantes e são elas que vão formar as bases do pensamento sociológico. Foi na época do Renascimento, do Iluminismo e do Positivismo que surgiram vários autores que acabaram escrevendo sobre a sociedade. Por mais que o primeiro intuito deles não fosse realmente formar uma nova matéria, a sociedade acabou sendo estudada por eles, ok? Então a gente precisa entender o primeiro movimento, relembrar, na verdade, o primeiro movimento, que foi o Renascimento. Vocês ainda vão ter um pouquinho de Renascimento um pouco mais adiante em história, mas vamos revisá-lo muito rapidamente. O Renascimento ele ocorreu nesse período aí de mais ou menos 1300 depois de Cristo a 1650 depois de Cristo. Então pega aí uma parte da Idade Média e uma parte da Idade Moderna. É um período de muitas mudanças, grandes mudanças em todos os aspectos da vida do homem europeu. Geralmente, quando fala assim Renascimento, pensa-se só em movimentos artísticos, apenas nas pinturas, nos desenhos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, só que você precisa lembrar que o Renascimento acabou mudando toda a vida mesmo do homem medieval. Então, aos poucos, houve aquela rejeição da cultura medieval, a rejeição do mundo teocêntrico, centrado em Deus, e o ser humano foi achando uma nova fonte de inspiração, né? Essa nova fonte de inspiração, então, acabou sendo a Antiguidade Clássica. Grécia e Roma passou novamente a ser... Grécia e Roma passaram novamente a ser estudadas, elas passaram a ser fonte de inspiração para esse novo homem renascido, esse novo homem que tinha um outro olhar de mundo. Então, o Renascimento, resumindo, foi isso. Ele trouxe novas formas de pensar, essas novas formas de pensar vão mudar muito, muito, muito em todos os aspectos a sociedade europeia. Eu falei para vocês um pouquinho também do teocentrismo. O teocentrismo era aquele mundo centrado em Deus. Aos poucos isso deixa de existir. O Renascimento vai focar no mundo mais centrado no homem. No caso é o antropocentrismo. O Renascimento também traz o espírito especulativo.
Aos poucos, o homem passa a querer investigar, estudar mais, a razão vai ficando um pouquinho mais importante e a religião, né, a fé vai ficando de lado, não vai deixar de existir. A religião ainda fará parte da vida do homem, mas o renascimento aos poucos vai abrir o caminho para novas religiões, inclusive vai abrir caminho para mesmo a ausência de religiões, certo? O homem também passa a querer buscar mais conhecimento. A educação fica um pouco mais importante, deixa de ser restrita, aquela coisa que existia na Idade Média. Não quer dizer que todo mundo vai ter acesso à educação, não, mas uma boa parte também da nobreza e da nova classe social, a burguesia, passa a ir atrás de conhecimento, passa a querer estudar a natureza. Não só a natureza, né? Mas todas as aspirações, inclusive do ser humano. A filosofia também passa a ser cada vez mais estudada. Então, nós vamos ter aí algumas palavrinhas-chave desse momento, que são naturalismo ou racionalismo. Naturalismo é essa observação mais intensa e mais curiosa da natureza. Irão surgir teorias que serão mais estudadas nesse momento, como o heliocentrismo. Aos poucos, os estudiosos dessa nova corrente, que é o heliocentrismo, que diz que o centro do nosso sistema solar não é a Terra, mas sim o Sol, muitos deles, inclusive, vão ser perseguidos pela igreja, que no caso é o Galileu Galilei. O Galileu, ele tem acesso a outros escritos de que antes dele já haviam falado realmente, principalmente escritos gregos, né? Que o Sol era o centro do sistema solar, e ele passa a estudar mais isso, a afirmar mais isso, e a Igreja Católica acaba perseguindo Galileu. Então, assim, a igreja, ela aos poucos vai deixando de ser importante, mas ela ainda é muito atuante durante o Renascimento. A razão, então, passa a ser a base do desenvolvimento. O racionalismo, a razão passa a ser muito importante. Fica aquela coisa da razão versus a fé. Para o homem que lia a Bíblia e lia na Bíblia os milagres de Cristo, por exemplo, ele buscava sempre uma explicação racional, cada vez mais científica também para esses milagres. Então, o racionalismo que estava dentro do Renascimento, foi observado dentro do Renascimento também, é uma corrente que acaba mudando demais o modo de pensar do homem europeu. O individualismo também é cada vez mais evidente. Eu não tô sabendo para onde olhar aqui, tá? Eu tô olhando para cá, gente, qualquer coisa, me perdoe. O individualismo também é cada vez mais observado. Você lembra que durante boa parte da Idade Média o mundo era coletivo, cada um tinha o seu papel dentro da sociedade, e com a vinda do Renascimento isso vai ficando um pouquinho pro lado, o ser humano vai deixando isso um pouquinho de lado. Então, o ser humano fica cada vez mais individualista, os burgueses, eles querem cada vez mais enriquecer a qualquer custo, inclusive muitas nações e reinos, elas participam ativamente de todo esse comércio, porque um quer ser mais rico do que o outro, claro, inaugurando aí a questão do capitalismo primitivo, como a gente ainda vai estudar um pouquinho mais adiante. Então, a sociedade ela vai ficando cada vez mais individualista. E aos poucos nós temos a expansão comercial, marítima, uma burguesia cada vez mais rica, e aos poucos essa burguesia vai querer participar também da política. O Renascimento, ele acaba inaugurando tudo isso. Uma nova forma de vida, comercialmente, acaba mudando os sistemas econômicos e mais adiante vai mudar também os sistemas políticos. É o contato com as outras culturas que o homem renascentista tem, que acaba formando então essas novas ideias de renascimento, certo?
Então, vamos um pouquinho mais adiante aqui. O ser humano, então, passa a entender que ele é dotado de livre-arbítrio. Isso contribui demais para a diminuição, aos poucos, do poder que a Igreja Católica exerce na vida das pessoas. E, como eu já falei, o Renascimento acaba influenciando também a literatura, as artes, a filosofia, abrindo as portas para um novo mundo. Nós temos dois escritores desse período renascentista que vão ser importantíssimos para acabar fazendo com que essa nova forma de vida seja cada vez mais estudada, entendida. O primeiro deles, então, é o Nicolau Maquiavel, com o seu famoso livro O Príncipe, que vocês vão ter contato também com ele em filosofia, em história. O Príncipe foi um livro escrito por Maquiavel, né, dedicado ao Lourenço de Médici. Lourenço de Médici fazia parte de uma das famílias mais ricas de Florença. Eles eram banqueiros, eles acabaram financiando boa parte das artes desse período, eles foram conhecidos como mecenas, e por eles serem muito ricos, eles acabaram governando a cidade de Florença em alguns cargos políticos muito importantes. O Maquiavel, no seu livro, ele retrata a realidade. O que realmente o soberano fazia, né? Ou o que ele deveria fazer para preservar, para alcançar ou preservar o seu poder. Então, ele é um dos autores que mais contribui para essa nova forma de pensar, porque ele retrata a realidade. Não importa se ela é boa ou ruim, inclusive é uma das frases mais célebres desse livro, que todo mundo já deve, né, ter ouvido falar, que é os fins justificam os meios, ou às vezes é melhor para um governante ser temido do que ser amado. É nesse sentido. O ser humano, ele tem os seus erros, e até mesmo os governos têm os seus erros. Então, o livro do Maquiavel inaugura uma nova fase onde a realidade é retratada. O ser humano aqui é tão importante que, inclusive, a forma como ele atua dentro dos governos é estudada, é falada, é importante. E nós temos então o outro autor que também é muito importante nesse período, agora da Inglaterra, que é o Thomas Moros. O Thomas Moros, com a sua obra A Utopia, ele acaba inaugurando o mundo, ele dá ao mundo uma forma de sociedade um pouquinho diferente, né? Ele vai ser o primeiro a falar numa sociedade igualitária, uma sociedade menos desigual. Acaba sendo o precursor da primeira sociedade socialista mesmo, né? É o tal do socialismo utópico, que nós ainda vamos relembrar. O Thomas Moros, ele acaba sendo criticado, sim, com esse seu livro. Ele era amigo pessoal do Henrique VIII, o famoso Henrique VIII, pai de Elizabeth I, e ele acaba sendo muito julgado pela sociedade, né? Como assim, numa sociedade que você tem burgueses cada vez mais ricos, numa sociedade que o governo é absolutista, porque o Henrique VIII era um rei absolutista, como ele vem e apresenta e fala de uma sociedade cada vez mais justa. Então, o Thomas Moros, ele acaba balançando um pouco a sociedade inglesa da época, né? Claro que o seu livro não expõe ali os meios que um rei ou que o governo deveria fazer para alcançar essa sociedade mais justa. Quem vai fazer isso muito mais adiante é o Karl Marx, é ele que um dia vai dizer
tintim por tintim, todos os meios que os governos deveriam fazer para ter uma sociedade mais justa. Mas, independente disso, Thomas More também é um marco do Renascimento, porque ele já pensa numa sociedade diferente. A sociedade estava em transformação, era uma sociedade de final da Idade Média ali, e que já era completamente diferente da sociedade ali do meio da Idade Média. E agora ele, no meio de toda essa transição, ele expõe uma sociedade igualitária. Como assim, né? No auge do absolutismo inglês. Então, assim, as obras dos dois, tanto do Thomas More e principalmente do Maquiavel, vão inaugurar uma literatura que apresenta às pessoas, assim, resultado, por exemplo, das condições econômicas, apresenta as classes sociais que existentes na época, tanto na Inglaterra como na Itália. Então, são obras literárias renascentistas que apresentam ao mundo essa nova forma de pensamento, certo? Nós temos também um outro período, que seria o Iluminismo, que nós vamos estudar na próxima aula, né? Como que o Iluminismo influenciou o homem, porque o Iluminismo, ele é muito mais radical do que o Renascimento, né? Ele causa mudanças muito mais profundas dentro da sociedade europeia, consegue mudar governos drasticamente, mas não se esqueçam, antes do Iluminismo, nesse meio tempo, nós temos Reforma Protestante. Reforma Protestante é consequência do Renascimento, ok? Mas isso nós vamos ver então na próxima aula, vocês vão entender como que o Iluminismo consegue transformar totalmente a sociedade, assim como nós vamos entender também os principais autores iluministas que acabam contribuindo demais para as bases do pensamento sociológico, ok? Tchau, tchau. Até mais.